Muito bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus vos abençoe. Bem, vamos falar um pouquinho nesta ocasião a respeito de um personagem ou de uma personagem muito falada na Bíblia, cujo nome é Jezabel. E ela aparece na Bíblia, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, começando no verso 29, quando Acabe se tornou rei sobre Israel. Já havia sido separada as tribos, né? E Acabe fez tudo aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor, e ele, por fim, tomou como esposa a Jezabel, que era uma adoradora de Baal. Ela era filha de Etebaal, rei dos Sidônios. E Acabe então foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Então Acabe introduziu Jezabel em Israel. Bom, aí então nós passamos a conhecer, através da Bíblia, como Jezabel chegou a ser rainha em Israel. E com o passar do tempo, ela mostrou para o que veio. Ela estava ali justamente para levar Acabe a se tornar um idólatra. E ela conseguiu seu intento. Nós devemos observar logo na abertura, assim no começo, que o espírito de Jezabel, ele se manifesta também em homens e mulheres. Então veja que as mulheres são muito impostos sobre as irmãs um peso que os pregadores, muitos deles, colocam elas como uma coisa ruim quando usam tipo pinturas, por exemplo, usam pinturas. E usando-se desse argumento, quando nós conhecemos que Jezabel foi comida pelos cães, seu sangue lambido pelos cães, porque pintou o seu rosto. A Escritura não tem base na Bíblia para dizer tal coisa, mas a Bíblia mostra justamente o porquê que ela foi comida pelos cães. Então veja bem logo na introdução, a idolatria era o caso de Jezabel. Agora usam-na para massacrar as irmãs em relação quando elas usam pinturas em seu rosto. Agora, se nós pegarmos então já adiantando lá em Apocalipse capítulo 2, a partir é na carta de Tiatira, no verso 20, o anjo então estava dizendo: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A Bíblia mostra que existe a prostituição natural e a espiritual. Deus não divide a sua glória com ninguém e Ele exige que nós adoremos somente a Ele e mais ninguém. Então a Escritura é clara: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, o que é um espírito de idolatria? Ela já era uma idólatra. Jezabel ali no tempo
do profeta Elias, né? Que Acabe se casou com ela. Ela introduziu a idolatria, mais idolatria ainda, em Israel. Agora, esse espírito de Jezabel, ele se manifesta de várias formas. Quer dizer que uma irmã pintou o rosto e ela é uma Jezabel? No sentido bíblico, não, de forma alguma. Então, o espírito de Jezabel, ele é manipulador. Ele tem o controle da situação. Então, a pessoa que, com pregadores mesmo que tem esse espírito nele, então ele é um manipulador para ter o controle da situação. Ele parece estar bem com todos, trata todos bem ali na frente de todo mundo, mas nos bastidores ele coloca uns contra os outros. Então nós conhecemos bem de perto este espírito. São pregações encomendadas para atingir fulano e beltrano. Vejam bem, você pensa, mas isso acontece na igreja? Sim. O espírito de Jezabel atua assim. Pregações encomendadas para falar de tal assunto, para atingir outra pessoa. Então as pessoas que têm esse espírito de Jezabel também, eles buscam aliados para conseguir seus objetivos. Então, meus irmãos, nós não vamos entrar profundamente nestes assuntos aqui. Isso é simplesmente para vocês compreenderem que o problema da Jezabel, da Bíblia, não era a questão do antimônio nos olhos. Era a idolatria. É o que acontece hoje em torno de uma mensagem. É uma idolatria que ensina o errado. Não era isso que na Apocalipse está dizendo? Que ensina os servos de Deus de uma forma errada. Então esse espírito de Jezabel, ele atua em todo o tempo. Então a missão desse espírito que estava sobre Jezabel é justamente isto: enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Mas tem mais coisas. Eles se parecem espirituais, mas enganam as pessoas, se mostram bondosas, caridosas, se mostram amigos, mas na verdade eles não são nada disto. É onde atua a hipocrisia, né? Se mostram caridosos, se mostram bondosos. Esse espírito de Jezabel faz isso. Às vezes você vê a pessoa, eles se parecem que têm o Espírito Santo. Eles sabem como agir, são atores, mas não têm o Espírito Santo. Querem conquistar as suas almas, querem te levar para a idolatria, querem te levar para a falsidade. Então, agora, esse espírito não atua só em mulheres. Ele atua em homens e em mulheres. Estão vendo? Agora, voltemos lá ao Velho Testamento. Então, nós já vimos como que Jezabel entrou em Israel. Mas vamos ver o porquê. O porquê que ela sofreu aquela morte terrível. Você pode descobrir isso lendo o primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Uma armação feita por ela para que Acabe tomasse a vinha de Nabote. Então Nabote tinha uma vinha perto do palácio do rei Acabe. E Acabe quis comprá-la
mas Nabote não quis vendê-la. Então Acabe ficou desgostoso, indignado, foi para casa, estava triste, magoado, não comia. E quando Jezabel viu aquilo, por que você está triste? Por que você não come? Então ele disse para ela o motivo dele estar naquela condição. Que ele tentou comprar a vinha de Nabote e Nabote não vendeu. Então ela foi usar o seu poder maligno e instigou o rei, né? Então Jezabel, mulher de Acabe, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Ou não? Você não é o rei? Como rei você pode fazer o que você quiser, pode matar, pode passar por cima de tudo, você é o soberano. Veja bem como que esse espírito de Jezabel atua. Então ela o instigou a fazer isto. E ela disse: alegra o teu coração e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Alegra, eu vou te dar. Ela armou um plano e preparou homens, filhos de Belial, falsos, mentirosos, e testemunharam contra Nabote, dizendo que ele tinha blasfemado. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram esses dois homens, filhos de Belial, se puseram de frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo que Nabote tinha blasfemado contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, e ele morreu. Então Acabe foi lá tomar posse da vinha de Nabote. Mas Deus, que tudo vê, mandou Elias ali trazer uma sentença sobre eles. Então ali agora já estamos no verso, a sentença que Deus deu para Acabe e para a sua mulher Jezabel. Estão vendo? Agora vamos ater somente a sentença sobre Jezabel. O assunto é Jezabel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Então veja a sentença que foi lançada sobre Jezabel naquela ocasião da vinha de Nabote. Veja o motivo. Não é porque Jezabel pintou os olhos que os cães comeram a sua carne. Então, meus irmãos, isto aí é simplesmente algo enganoso. Toma-se a Bíblia para massacrar as pessoas e não para levantar as pessoas. Então, o motivo de Jezabel ser comida pelos cães foi por causa disto aqui que ela fez com Nabote. Tomou a vinha, matou Nabote. Então a sentença veio. Vou repetir a sentença, hein? Pode ler aí, 1 Reis 21, verso 23. E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. E é por isso, a sentença está dada. Agora isso aqui é Bíblia. Isso aqui é a Bíblia. Ela morreu, foi atropelada. Você pode ver a morte de Jezabel no capítulo 9 do 2º livro dos Reis. Estão vendo? Aí mostra a morte de Jezabel. E justamente igualzinho falou o profeta Elias. Aí você, começando aí no verso 32 do 2º livro dos Reis, capítulo 9, a morte de Jezabel. Ela foi lançada do alto a baixo, onde ela estava. Vamos dizer, nós falamos aqui um sobrado, né?
e lançaram-na de alto a baixo, foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e ele a atropelou. Então, quando eles saíram, depois de comer e beber, mandou sepultar Jezabel, porque ela era filha de rei, mas não rei de Israel. Ela era filha de um rei de Etebaal. Era filha de Etebaal, era rei dos Sidônios. Então o Jeú disse a respeito da morte de Jezabel. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Viu por que os cães comeram? Para cumprir a profecia dita por Elias, muito tempo antes disso acontecer. E nós encontramos também que Acabe os cães lamberam o seu sangue, conforme também a profecia sobre a sua vida. Então, meus irmãos, nós devemos obedecer, confiar na palavra do Senhor, e não no que as pessoas criam, inventam. Eu não estou aqui dizendo que vocês devem pintar. Eu estou dizendo que não foi por causa da pintura que eles tomam como cavalo de batalha para massacrar, condenar quem usa a pintura. Eu estou dizendo que o motivo da morte de Jezabel e os cães comerem a sua carne não foi porque ela pintou o seu rosto, foi porque ela introduziu a idolatria e matou um homem inocente. E a sentença de Deus sobre ela foi esta. Que Deus abençoe a todos vocês. E se for preciso, a gente fala mais um pouquinho sobre este assunto em outra ocasião. Amém? Deus vos abençoe.